E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Reinaldi, do Android Pit Brasil. E depois do lançamento do LG G3, agora é a vez de colocar este smartphone do lado de outro gigante sul-coreano, o Galaxy S5. Vamos nessa? A primeira diferença que a gente nota entre os dois dispositivos é o tamanho. A tela do LG G3 ela possui 5,5 polegadas e ela também é QHD, ou seja, ela tem uma resolução de 2K. Já o Galaxy S5 possui 5,1 polegadas de tela e ela é Full HD. Bom, com relação ao design, a gente pode ver que o Galaxy S5 e o LG G3 eles não têm muita diferença com relação à espessura. Eles parecem até um pouco bem parecidos. Com relação ao tamanho, aí já dá para ver que o LG G3 é um pouquinho maior, claro, a tela é maior. Bom, com relação à parte de trás do dispositivo, existem muitas diferenças. Aqui a gente pode ver que o Galaxy S5 ele tem essa textura que ficou conhecida como Band-Aid. Ela imita o couro, mas é claro que ela é de plástico. E o LG G3 ele já possui essa textura escovada que lembra um pouco mais o alumínio. No Galaxy S5 a gente tem a câmera de 16 megapixels e também o sensor para monitorar os batimentos cardíacos. Deste lado aqui a gente tem o LED, o flash de LED para auxiliar a câmera. Já na parte de baixo a gente tem o alto-falante. No LG G3 a gente tem esse botão inteligente que a LG resolveu chamar, onde você tem essa central para o botão de ligar e também os botões de volume para cima e para baixo. Ainda próximo a ele nós temos a câmera de 13 megapixels e o LED duplo, o flash de LED duplo para suporte à câmera. E aqui, nesse lugar aqui, nós temos um sensor, o sensor a laser que auxilia no foco da câmera. Já na parte de baixo a gente também tem o alto-falante. Então as duas fabricantes escolheram por deixar o alto-falante muito próximo. Já nas laterais, o LG G3 não possui absolutamente nenhum botão. Já o Galaxy S5 possui o botão de ligar e aqui o botão de volume. Já na parte superior, a Samsung optou por colocar a entrada para os fones de ouvido, enquanto a LG optou por colocar a entrada dos fones de ouvidos na parte de baixo. Aqui nós temos o microfone e o sensor de infravermelho. E aqui na parte de baixo do Galaxy S5 nós temos essa proteção, porque o dispositivo ele é à prova d'água. Já no LG G3 não existe essa proteção para o slot de USB, micro USB do caso. Outra diferença entre os dispositivos é a forma como a gente ativa a tela. No Galaxy S5 você liga no botão de energia e aí você desbloqueia a tela usando o seu polegar, ou seja, utilizando o leitor de digital. Aqui também você pode ver na parte frontal que a Samsung optou por deixar o botão da Home e também os botões na parte da carcaça do dispositivo. Já no LG G3, a gente ativa a tela usando o Knock On e depois o Knock Code, um código especial que você vai criar para desbloquear o seu dispositivo. Agora, colocando os dois dispositivos lado a lado, aqui a gente verifica a verdadeira diferença ou não entre o software. O Samsung Galaxy S5 ele roda com a nova TouchWiz e o LG G3 com a Optimus UI otimizada, ou seja, os dois dispositivos trazem novidades em termos de interface do usuário. Na realidade, quando a gente está falando a respeito da interface do usuário desses dois dispositivos, não tem muita diferença. Como vocês podem ver aqui, quando eu ativo a barra de status, nós temos aqui os atalhos para, enfim, os serviços como o Wi-Fi, os dados, a rotação da tela e também nós temos aqui a opção de configurar o brilho da tela. Não tem muita diferença na realidade entre as duas barras de status e as duas fabricantes optaram por modificar e trazer uma interface do usuário um pouco mais limpa. Aqui também algumas diferenças na parte de baixo, por exemplo, aqui eu tenho o dock
para aplicativos e para a gaveta de aplicativos, e tem algumas pequenas diferenças, uma no centro, a outra na parte lateral. Lançando os dois, aqui também não dá para notar muita diferença, sinceramente, entre os ícones, já que as duas fabricantes optaram por uma melhora, diria assim, bom, na minha opinião não é uma melhora, mas elas optaram por uma interface mais flat. Além disso, a gente também tem algumas características únicas do software, por exemplo, da Samsung, que é a Minha Revista, que é um feed de notícias que você tem direto na sua tela, na sua homepage. E aqui a própria LG também trouxe uma exclusividade, eu diria assim, que é você acessar o LG Health a partir também da sua tela de início e o Smart Tips. Como eu falei no vídeo do meu review do LG G3, aqui você pode encontrar algumas dicas de como utilizar o seu dispositivo e tornar a sua experiência melhor. Bom, com relação ao software da LG e da Samsung, eu posso dizer que a Samsung ela demonstra ter mais maturidade e um software mais evoluído. Um exemplo disso é o S-Health e o LG Health, porque, como vocês podem ver aqui, a gente tem mais opções, existem mais serviços à disposição do usuário. No caso da LG, é mais para entrar, eu sinto que é mais para entrar nessa tendência de saúde para os usuários. Um recurso que, na minha opinião, comprova que o software da Samsung é um pouco mais evoluído e tem mais maturidade que o software da LG é o fato de que quando a gente vai acessar, por exemplo, o botão de multitarefas, você pode ver aqui que, em termos de design, a Samsung leva melhor, bem mais organizada, bem mais fácil de usar, mais intuitiva, e a LG ela optou por trazer mais informações, mas na minha opinião o Galaxy S5 ele demonstra ter mais maturidade nesse sentido. E a parte boa é que a Samsung tirou o botão de menu e colocou desta vez o botão para multitarefas. Entre diferenças e similaridades, a gente também pode notar algumas delas quando a gente fala sobre o menu de configuração de cada dispositivo. Aqui você pode ver que a Samsung optou por um menu mais escuro, até acredito porque assim como o Galaxy S5 ele utiliza uma tecnologia AMOLED da tela, assim o dispositivo não gasta tanta energia quando ele está nessa interface do usuário mais escura. Já o LG G3 optou por uma interface mais clara, como vocês podem ver aqui, e não existem muitas diferenças entre os aplicativos e os serviços que as duas fabricantes oferecem, como você poder utilizar o dispositivo através de movimentos de gestos. Um dos recursos que realmente vale a pena falar um pouco mais em termos de serviços que essas duas fabricantes oferecem nos seus carros-chefes é com relação à bateria. Aqui também a Samsung demonstra ter um software um pouco mais evoluído que o da LG G3, porque aqui você tem uma economia de bateria que é um pouco mais ela não é tão avançada quanto o modo de baixo consumo de bateria do Galaxy S5, no qual você pode utilizar o dispositivo por até 8 dias se você tiver um consumo moderado. Bom, falando um pouco de software, vamos falar sobre a câmera desses dois dispositivos. Uma das características que mais chama atenção em ambos os dispositivos é a velocidade com que eles fazem foco. No Galaxy S5 você tem 0,3 milissegundos para fazer o foco. Já no LG G3 ele é um pouquinho mais rápido, ele faz o foco em 0,27 milissegundos. Isso porque ele possui um foco de laser. Mas enfim, ambos os dispositivos eles têm um foco muito rápido, você piscou, você perdeu o dispositivo fazendo o foco automático. Com relação ao software, a gente pode ver que ambos são bastante limpos, né? Não existe muita informação na tela. Você pode optar logo por gravar um vídeo ou então por tirar fotos na parte de baixo, e na parte superior a gente tem as configurações e os modos. É preciso dizer que no caso do Galaxy S5 o software ele entrega um número maior de modos
e também mais ricos, eu diria. E além disso, você pode inclusive fazer o download, baixar outros modos para a câmera utilizando a loja da Samsung. Já no LG G3, a gente não possui assim tantas opções. Já em termos de configurações, como vocês podem ver aqui, o Galaxy S5 também oferece um número maior que o LG G3, e assim eu diria que o software do Galaxy S5 ele é mais evoluído nesse sentido. Mas enfim, as duas câmeras são excelentes e não deixam a desejar para nenhum dispositivo presente hoje no mercado. Uma característica interessante dos dois dispositivos é que eles possuem a parte traseira removível. Como vocês podem ver aqui, o Galaxy S5, como eu disse anteriormente, ele é à prova d'água. Então ele possui este plástico aqui para proteger a bateria em caso de cair, do dispositivo cair na água. Aqui você pode ver a bateria de 2.800 mAh. Aqui você tem a entrada para um cartão micro SD de até 128 GB e também você tem a possibilidade de retirar essa bateria. Já no LG G3 você possui uma bateria de 3.000 mAh, também removível, e também possui um slot para cartão micro SD de até 128 GB. Depois de comparar esses dois dispositivos, eu confesso que eu ficaria com o Galaxy S5. Eu não acho que o LG G3 tenha um hardware tão mais potente que o do Galaxy S5, mas eu não ficaria com a Optimus UI, então eu optaria pela TouchWiz. Bom, eu estou curiosa para saber com qual deles você ficaria. Qual deles, na sua opinião, é o melhor smartphone de 2014? O Galaxy S5 ou o LG G3? Se você curtiu esse vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações sobre dispositivos Android e aplicativos. Até a próxima!